Livro de Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e o reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: "Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes, e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: "O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo." E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: "Por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas." Deus ressuscitou seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Livro de Atos, capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João,
Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam, e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: Que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João disseram: Julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós, e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se, e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, o vendeu, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos.